Meus amados, imagina o seguinte: estamos a alguns dias da entrega da palavra por Deus para a humanidade. Estamos a alguns dias de Moisés estar com o Senhor no Monte Sinai. Estamos com alguns dias para ver a manifestação da maior ação de Deus na humanidade com a entrega da palavra. E acontece o quê? É sobre isto que eu quero falar hoje. Os milagres que sucederam à saída do povo de Israel do Egito. Milagres que foram poderosos. E por que eu quero falar sobre isso com você? Porque, na verdade, são manifestações importantes que servem para os nossos dias hoje. Amém? Deixa eu ver aqui, parece que desmarcou no meu computador. Está aqui, poderoso. Eu queria convidá-los para abrir em Êxodo 17:15, para iniciarmos. Ok? Estamos aqui com o nosso culto presente, né? Todo mundo em corpo presente, corpo, espírito e alma, né? E temos aí uma multidão pela internet também. E eu queria já convidar o pessoal da internet que vão se preparando os elementos da ceia, porque hoje nós vamos também estar fazendo a ceia. Já está todo pronto aqui. Eu quero que na tua casa você se prepare para participar da ceia. Então vamos lá, Virgínia, Êxodo 17:15. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Então, como que Moisés chamou Deus? Jeová Nissi. Deus é minha bandeira. Agora vamos para Êxodo 14, do verso 8 a 14. Então você tem que entender por que Moisés chamou Deus de Jeová Nissi. Jeová, Deus é minha bandeira. Pode ir, até o 14. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Porque, pois, que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então vocês têm que ver que para uma vitória, para uma conquista, para uma mudança na nossa vida, nós somos provados. E o que significa prova em hebraico? Significa
nissonote. No singular, nission, certo? Que vem do verbo nissi, nissan, ou nissá. Então você tem que compreender que a prova, ela está ligada na sua raiz ao milagre. Por quê? Porque a palavra nes significa em hebraico milagre. Então, quando você está dizendo Jeová Nissi, você está falando o Deus da prova, mas o Deus do milagre. Porque nes em hebraico, que significa milagre, também significa bandeira. Então, quando você diz Jeová Nissi, você está falando Deus de milagre. Não só Ele é a nossa bandeira, é o Deus de milagre. Então, nessas palavras que nós acabamos de ouvir de Êxodo, nós vemos aí 5 ações poderosas de Deus. E que você tem que entender que ali o Senhor deu a direção. Moisés teve, na verdade, 5 direções como líder para liderar aquele povo. Então, por isso que o líder, seja qual for a esfera de liderança, seja na esfera ministerial, seja na esfera política, seja na esfera governamental, qualquer esfera de liderança, ele tem que ouvir a Deus. E Moisés, por ouvir a Deus, em um momento crítico para ele, vocês se lembram que Moisés estava falando para o povo, certo? Porque Deus pelejará por nós, porque Deus fará isso, porque Deus fará aquilo, e dali a pouco veio uma intervenção de Deus, e Deus pergunta: Moisés, o que você está fazendo? Se falássemos hoje, quer dizer, Moisés estava agindo politicamente correto. Ele estava fazendo o que um líder evangélico crente faria, entusiasmando o povo, fortalecendo a fé do povo, dizendo: hoje vocês vão ver o poder de Deus. Mas dali a pouco Deus disse assim: ô Moisés, o que você está fazendo? Eu estou aqui orando, estou aqui levantando o povo. E Moisés disse assim: não, para tudo isso. Ou Moisés não, Deus falou para Moisés: para tudo isso. E agora ele começa a dar as 5 direções para Deus, ou para Moisés. Quais são essas direções? A primeira que eu posso citar foi o quê? Aos que queriam fugir desesperadamente naquele momento e até atirar-se em vão ao mar, ele disse: não temais, aquietai-vos, ou seja, fiquem firmes na fé e vocês verão a salvação de Deus. Então, qual foi a primeira direção que Deus dá a Moisés? O grande segredo de uma vida com Deus: aquietai-vos. Gente, esta é uma chave que, se todo crente usasse no momento da prova, no momento da dificuldade, ele sempre seria vencedor. Porque na hora que nós estamos em crise, na hora que nós estamos sendo provados, o que nós temos que agir primeiro? Aquietai-vos, isto é, não temais, aquietai-vos. Eu sempre falo para a Marili, eu já estou casado com a Marili há 35 anos, e namoro com ela mais 7, estamos aí nos 42 anos que convivemos juntos. Eu sempre falei para ela: Marili,
Se a gente estiver em um lugar com muita gente e pegar fogo, o que você fará? O que você fará? Porque eu preparo a Marili para os momentos de crise, entendeu? Eu estou pronto para qualquer situação. Mas não adianta eu estar pronto, ela tem que estar junto comigo, preparado. O que você fará? Fique no lugar, não se mexa e deixe o povo se matar. Por quê? Porque o grande perigo aqui está a alma quer reagir, ela quer, porque o temor faz a alma reagir desta maneira. Então, aqueles que estavam desesperados, querendo se lançar ao mar, Deus diz: não temas, aquietai-vos. Então, essa é uma direção para a nossa vida. Faltou dinheiro? Não temas, aquietai-vos. Alguém está doente? Não temas, aquietai-vos. Alguém teve um acidente? Não temas, aquietai-vos. Quer dizer, qual é a primeira chave que nós temos que usar nas maiores crises? Não se esqueçam, o povo estava acampado em Pi-Hahirote. O povo estava onde? Em um beco sem saída. É lugar de desespero? Sim. É lugar de grande pressão? É. Então, qual é a palavra que você tem que usar? E você tem que se preparar antes, não é esperar acontecer. O treinamento espiritual acontece na meditação. E o que é a meditação? É o preparo da tua alma e da tua mente para reagir no momento de crise. Por que que os exércitos preparam os soldados em grande pressão e situações muito difíceis? Porque quando chegarem na realidade, eles reagirão preparados para aquela realidade. Então eu vejo, os crentes são muito românticos. Oh, porque o Senhor virá no seu cavalo branco. Mas quando tudo falta dentro da tua casa, que deu o cavalo branco? E quando que nós nos preparamos para quando tudo faltar? Antes. Antes, por quê? Porque a tua mente reagirá naquilo que ela está preparada a reagir, senão ela entra em desespero, porque o novo nos leva para o desespero. Então Moisés prepara o povo, porque Deus o preparou para dar a resposta. Primeira chave, qual é? Não temas, aquietai-vos. Quantas vezes na Bíblia está escrito não temas? 365 vezes. Para cada dia da tua vida, a palavra de Deus diz o quê? Não temas. Não temas. Você lembra que tinha uma música assim? Não temas. Como que era o resto? Canta aí no microfone. Não temas, não temas, não temas, não temas, agindo eu, quem impedirá? Eu tenho saudades dessa Agindo música. eu, quem impedirá? Uhul! Agindo eu, quem impedirá? Eu gosto dessa música. Agindo eu. Essa é uma música profética, uma música de força. Qual é a palavra? Não temas. Segunda preparação de Deus para Moisés, que Moisés falou para o povo. Aos que queriam fazer o quê? Regressar, voltar atrás e render-se ao faraó, ele disse: nunca mais o vereis. Quando vai ver o Egito outra vez? Nunca mais. Se vocês forem em Israel hoje, gente, a grande maioria dos judeus usam esta palavra até hoje, nunca mais voltar ao Egito. Já imaginou? Como esta palavra ficou gravada? Por quê?
porque isso é uma chave. Gente, hoje eu estou entregando 5 chaves para você. E se você souber usar essas 5 chaves na tua vida, você vai se dar bem, porque você vai conquistar e vai andar fora dos teus limites. A primeira chave é: não temas, aquietai-vos. E a segunda: nunca mais os vereis. Isto é, o passado não é para ser revivido. Por isso que você tem que se cuidar e não cometer os mesmos erros que você cometeu. Porque a tendência de você repetir os erros é você voltar a viver a mesma coisa. E quase sempre é voltar na fila do milagre e não obter o milagre. Então a segunda chave é isso. Nós vamos nos entregar e vamos voltar para o Egito. Nunca mais o vereis. Quero falar para vocês que algumas paradas são táticas e importantes. Só que voltar atrás, nunca mais. Voltar para o passado, nunca mais. Nunca esqueçam, a direção dos teus olhos indicam a direção aonde você vai chegar. Se você começar a olhar para trás, você vai regredir. E eu sempre dou o exemplo de 2 pessoas que olharam para trás. Uma, Abraão, e outra, a mulher de Ló. Olhando a mesma imagem, olhando as mesmas coisas que estavam acontecendo. Abraão olhava de frente, quer dizer, é um homem de fé, buscando solução para aquilo que está acontecendo ou vai acontecer. E a mulher de Ló, preocupada com o que estava deixando para trás. Então, esta segunda chave está exatamente na direção que você olha. Voltar, olhar para o passado, ou viver olhando para o passado, é regredir aonde você quer desistir. A desistência, ela está amarrada com os traumas do passado. O insucesso, ele está amarrado com o teu passado. O passado, ele tem que ser usado como a minha escada para a conquista do meu futuro, mas nunca como a minha direção. Por isso que eu falo para a Marili, tem certas coisas que é melhor você fazer, nem que dê errado. Porque senão você fica a vida inteira dizendo: porque se eu tivesse feito, porque se eu tivesse tentado. Não. Você não pode ficar presa no passado. Tem coisas no teu futuro que vão direcionar o teu destino profético e que serão as tuas conquistas e as tuas grandes vitórias. 2 chaves importantes aqui, gente, que Deus ensinou Moisés e Moisés falou para o povo. Terceira chave: ao que porventura queria lutar pelas suas próprias forças contra o Egito, o que o Senhor falou? O Senhor pelejará por vós. Porque nós temos 5 tipos de pessoa, por isso que Deus dá 5 respostas. Tem aqueles que querem voltar, tem aqueles que estão amedrontados, mas tem aqueles que são tão corajosos que querem enfrentar o problema com as suas próprias forças. É o que diz na palavra: prepara-se o cavalo, mas quem dá a vitória é o Senhor. E aqui é que Deus intervém e Moisés fala para o povo: o Senhor pelejará por vós. Eu pergunto para vocês, as tuas dificuldades, os teus problemas, os teus limites,
fica muito mais fácil de conquistar vitórias sozinho ou com Deus. Então esse é o segredo. A luta não é tua, a conquista não é tua, porque o limite não pode ser o teu. Prestaram bem atenção? Você tem que aprender a andar nos limites de Deus, viu, Luana? Já anotou aí esta frase maravilhosa? Entendeu? Você não pode andar nos teus limites, você tem que aprender a andar nos limites de Deus. Por isto que a terceira chave é o quê? O Senhor pelejará por ti, ou por vós. Quarta chave que Moisés entrega em Pi-Hahirote e tira o povo do beco sem saída. Aos que se paralisaram de pavor, sem esperança de se livrar, ele disse. Gente, no quartel a gente tem um nome para quem entra nesse estado aqui, paralisado, colou as placas, né, Luizão? Colou as placas. Quando que cola as placas? Quando não tem reação. Gente, pior do que se jogar no mar, pior do que voltar para o Egito, pior do que querer enfrentar com a força, é você ficar paralisado diante da situação. E agora? Meu Deus, fui vencido. Esta é a pior situação. Esta aqui é realmente aceitar a derrota, aceitar que está vencido. Então, Moisés disse o quê? Vede o livramento de Deus, mudando a visão, o foco da visão do povo, que em vez de ficar vendo os egípcios, verem a salvação. O que então ele falou? Vede o livramento de Deus. Meus amados, o líder, ele tem que desfocar a mente do povo dos problemas. Por exemplo, nós estamos há 1 ano e pouco com a mídia oficial focando o brasileiro no quê? Aonde? Na doença. Porque isso faz parte de uma estratégia, gente. Qual é a estratégia? Paralisar o povo. Por isso nós, como igreja, nós temos que usar esta chave. Vede a salvação. Quanto nós não desfocarmos a visão de quem está sob pressão, nós não conseguiremos levar essas pessoas à vitória, porque elas paralisaram. Elas ficaram sem ação. Elas têm todos os argumentos e todas as condições de ser vitoriosas, mas estão agora paralisadas. E o que você tem que fazer com uma pessoa paralisada? Mudar a sua visão. Por que Deus, para este tempo, está dando a visão da igreja apostólica e da restauração dos 5 ministérios? Porque a igreja ficou o quê? Paralisada. A igreja evangelística, a igreja paroquial, a igreja pastoral paralisou. Então nós temos que desfocar daquilo que nos paralisou para algo que nos faz o quê? Andar, caminhar, impor outros limites, impor outros projetos. Então você tem que compreender que o que nós estamos vivendo como igreja, esse momento que a igreja está vivendo, que não pode se reunir, que foi uma maneira que Deus fez para a igreja fazer o quê? Desfocar a visão. Em novembro eu avisei o povo da rede, se preparem,
nas mídias. Por quê? Porque a gente tem que desfocar o método e o sistema para andar na revelação de Deus. Então você vai compreender que essas 5 chaves que a gente usa, que Deus deu a Moisés, que Moisés usou com o povo e que até hoje serve como lição a nós, é muito importante. De que adianta você ficar uma noite inteira acordado pensando no problema? Você tem que fazer o quê? Para vir a solução, você tem que desfocar. Então foi o que Moisés disse: parem de olhar para o Egito, parem de olhar para o exército egípcio, parem de olhar para os seus cavalos e cavaleiros, parem de olhar para a situação e circunstância e olhai agora para o livramento do Senhor. Vocês podiam falar, uhul. Eu estou achando vocês muito apáticos, gente. Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão paralisados? Vocês estão paralisados? Vocês estão paralisados? Quero falar com o pessoal que está na internet. Vocês estão paralisados? Então a palavra é qual? Vede o livramento de Deus. A quinta chave, tremenda, poderosa, é qual? Aos que gritavam descontrolado e desesperadamente, ele disse, porque daí tem os, como se chama, quando a pessoa fica tão desesperada que sai gritando. Não é pânico. Surtado também não, tem um termo mais, que a pessoa que sai gritando, ficou histérica. Tem os histéricos. Tem os histéricos. Eu gosto dos histéricos, porque os histéricos a gente dá um soco no meio do nariz e ele volta à realidade. Né? É que nem o cara que está se afogando. Luizão, você que foi da Marinha, para você salvar um cara que está se afogando, você faz o quê? Exatamente. A primeira coisa é você dar um soco na cara dele para poder salvar. O histérico tem que levar um soco, gente, porque senão ele não volta ao real. Então, o que o Senhor fez com os histéricos? Ele diz, e vós vos caleis. Olha só. E vós vos caleis. Por quê? Porque vocês estão prejudicando os outros. Então, quando a pessoa fica histérica, é pior. Porque, vamos dizer, começou a pegar fogo num cinema. Por que as pessoas começam a correr? Por causa da histeria. Por isso que eu sempre disse para Marili, Marili, deixa todo mundo sair correndo. É pisoteando, é fazendo tudo que eles vão fazer, deixa. Depois a gente sai por cima deles e vai embora tranquilo. Mas não fique histérica. Diante da situação, fique o quê? Calmo, tranquilo. Não existe necessidade que pode ter tirado a razão, nem situação e nem circunstância. Eu, por exemplo, com a Marili, passeando em Jerusalém. Primeiro fomos lá na região árabe, nós vimos que estava alguma coisa errada, mas nós tranquilos, né? De carro, andando pelas ruas, as ruas desertas, os lixeiros pegando fogo, e a gente não sabia por quê. As ruas cheias de pedra, e a gente não sabia por quê. Daí descemos, como quem vamos para o Getsemane, e subimos pela beira ali do túmulo de Absalão, e a rua cheia de pedra. E eu disse para a Marili, hoje a coisa foi feia aqui. E fomos indo, daí fomos lá para o mercado árabe. Quando chegamos lá no mercado árabe, o amigo, o Maifred lá da lojinha dos árabes, disse assim, hoje a coisa foi muito difícil aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Viemos fazer compras.
E dali a pouco a gente via tropa para lá e tropa para cá, e eu e a Marili tranquilos. E daí, quando eu vi que tinha muita tropa se movimentando, cheguei para a Marili e disse assim: Marili, a coisa está estranha. É melhor a gente apurar o passo e cruzar a segurança do Muro das Lamentações. Gente, foi a gente passar, fechou tudo. Pá! Ameaça de bomba. Você falando para mim, se estourasse uma coisa, quero me jogar nos cantos. Exatamente. Eu disse, se você ouvir tiro, ou se você ouvir bomba, o que você faz? Se joga no chão para o canto. Nunca fica no lugar. Então, quer dizer, se joga e rola. Vamos treinar, gente? Ah, gente, imagina só, a gente se joga aqui no chão e rola. É que nem um cara vem armado para o teu lado, o que você faz? Você faz o quê? Se joga e rola. Você não pode ter outra reação, você tem que tomar uma providência. Agora, os estéreos, você manda calar a boca. Né? Qual é mais histérico, homem ou a mulher? Hã? Depende da mulher. Se for encrencar com a Marili, é difícil, hein, gente? Eu é que sei. Não é fácil, não. Gente, então, eu quero te falar o seguinte. Deus, Jeová Nissi, que é o quê? O Deus do milagre. Ele age de uma maneira tão milagrosa na saída do pai do Israel do Egito, que não é diferente com você. Eu quero mostrar para vocês isso. Ele age de uma maneira, ele usa 10 milagres tão poderosos, que foram assim marcantes, e é isso que você tem que ver. Por que você tem que ficar quieto? Por que você tem que desviar a visão? Por que você tem que ficar confiar no Senhor? Por que você tem que usar essas 5 chaves? Porque Deus agirá em Piairote com milagres. É isso que você tem que compreender. Diga, beco sem saída. Lugar de milagres. Você nunca pode perder um referencial. O lugar sem saída é o lugar que você vai viver 2 situações e nunca diferente dessas 2. Quais são essas 2 situações? Primeira, o mar vai se abrir ou eu vou andar sobre as águas. Então, quer dizer, momentos difíceis na tua vida são oportunidades de você ver o poder de Deus através de milagres. Então, não é momento de desespero, não é momento de olhar para a situação e circunstância, é momento de vibrar, porque você tanto quis ver o poder de Deus, agora você não vai falar do poder de Deus, agora você vai viver. Por que, gente, que as pessoas ficam me ouvindo? Elas não ficam me ouvindo por causa da palavra em si. Elas ficam apaixonadas pelo quê? Pelos momentos de milagres que eu vivi com Deus. Por quê? Porque eu sempre usei essas 5 chaves poderosas. Quem usa essas 5 chaves vive de milagre em cima de milagre. Ok? Então, observe no texto bíblico e enxergue os 10 milagres que aconteceram naqueles dias. Primeiro, um fogo poderoso, que era uma coluna de fogo, estava entre
o povo, os filhos de Israel e os egípcios, protegendo Israel e não permitindo que os egípcios os passassem. E ao mesmo tempo que não permitia, forçava também que Israel fosse na direção do mar. E é isso que você tem que entender. O milagre não é só para te livrar, o milagre é para te impulsionar. Então, quer dizer, o milagre não é a solução, o milagre é o impulso para que você rompa os teus limites. Então, o mesmo fogo que segurava o Egito era o fogo que fechava as possibilidades de voltar atrás. Por isso que se chama Pierrot, beco sem saída. Então, aquilo ali impulsionava, empurrava o povo para o mover de Deus e não para a fuga do Egito. Então, a proteção de Deus, ela nos força a tomar direções e atitudes corretas. Diga para o teu irmão, todo milagre tem um porquê na minha vida. Os milagres não são de graça. Os milagres não são à toa. E o primeiro milagre que a gente vê é uma coluna de fogo, que não estava só para segurar o exército, mas estava também para impedir que o povo regressasse. Isto é, tomasse a direção correta. Segundo milagre, o vento. O vento favorável da parte de Deus soprou por aquele dia. Um verdadeiro furacão de favorecimento divino se manifestou para abrir o mar. E favorável. Não era um vento contrário, era um vento favorável. E se era um vento favorável, soprava por trás deles. E ao mesmo tempo que abria a água, fazia o quê? Impulsionava o povo. Porque o povo, para se segurar, tinha que fazer isso. Então era melhor caminhar. Então toda a tempestade que vem sobre as nossas vidas, na verdade não são contrárias, são para nos impulsionar. Nós não devemos nos preocupar com os ventos contrários, como os que vieram sobre Pedro, mas confiamos no vento favorável do Senhor, que abrirá caminhos para nós e vai nos empurrar, para nos mover. O vento faz o que a gente fazer? Voar. Lugares que você nunca foi ainda, você começa a ser impulsionado pelos ventos. O mesmo Espírito que estava no cenáculo, invadindo aquela sala, com aquele turbilhão que entrou naquele lugar, é o mesmo que estava soprando em cima do Mar Vermelho. Compreenderam agora? A situação do povo no cenáculo não era diferente da situação do povo que estava saindo do Egito. Estavam amedrontados, estavam fechados de uma sala, estavam sendo perseguidos, estava tudo na mesma situação. E o Senhor vem com o quê? Vem com fogo novamente e vem com vento novamente. Cutuca o teu irmão e diz: se prepara. Quando você tiver em um beco sem saída, duas coisas vocês vai ver visível: fogo de Deus e o vento de Deus. Porque isso é uma estratégia de Deus. O fogo que te impulsiona e o vento que te impulsiona. Amém?
O mesmo Espírito que no início pairou sobre as águas, desta vez estava soprando as águas do mar e o dividindo. E isso você não pode esquecer. O Espírito de Deus, diga, o poder de Deus, ainda me impulsiona. Amém? Terceiro milagre. Então, o primeiro milagre foi o quê? Coluna de fogo. Segundo, vento favorável. Terceiro, o mar se abriu em grandes muralhas de água, como se sólido fosse, como se petrificasse ao mesmo, ou se congelasse. O que Deus fez? O que Deus fez? Um corredor. E para isso ele parou as águas e disse, agora passa. Quer dizer, não tem outra direção. Você só tem um caminho. Qual é? Para frente. Avante. Para frente. Avante. Para frente. Avante. Por isso que às vezes se não vê porta. Para que o eu sou se manifeste na tua vida. Eu sou a porta onde não existe porta. Por que está tudo petrificado? Por que está tudo congelado? Por que eu não vejo portas? É porque o eu sou é a única porta. Então, o terceiro milagre é quando o mar se abre e o povo começa a caminhar em direção da sua terra prometida. Diga para o teu irmão, meu irmão, quando você não vê portas, é porque você está caminhando para a terra prometida. Eu se fosse vocês, eu tinha falado, uhul! Marili, por favor, um pouco de água, já que a água se petrificou. Entendeu? Marili, hoje isso não está me ajudando. Você deveria ter sido a primeira a dizer, uhul! Meu Deus do céu! Quarto milagre! A nuvem de glória da presença do Senhor passou com eles. Eles não andavam em outro lugar a não ser debaixo da nuvem, da glória de Deus, cobrindo-os e protegendo-os, até mesmo do sol abrasador. Sabemos que o povo caminhava debaixo da coluna de nuvem de dia ou de fogo à noite. Assim podemos ver essa mesma coluna passando com eles por entre as águas. Deus sempre mantém conosco, sempre está conosco, e Ele nunca nos deixa só. Qual foi o quarto milagre? Posso estar passando pelo mar, rumo à minha terra prometida, mas sempre estarei coberto da nuvem de glória de Deus. Amém? Quinto milagre. O mar se tornou como terra seca. Mas a mesma terra seca que o povo passou de pés secos, foi a terra que se transformou em lama e matou um exército. Como pode? Como que o povo, só guerreiros, 600 mil guerreiros, tinha mais de 3 milhões de pessoas, todos passaram de pés enxutos, secos. E como que o exército que vem atrás agora encalha no lamaçal e o povo não encalhou? Meus amados, nunca esqueça, isto é mais do que dizer que eles não molharam os pés, pois se compararmos com Gênesis
veremos que quando as águas recuam e surge a terra seca, esta é a terra fértil. Certo? Seria como se a terra por onde eles passaram se tornasse uma terra fértil. E eu poderia até mesmo te dizer o quê? Ousar em te falar que o milagre do Criador teria acontecido, embora não possa ser afirmado com segurança que ocorreu o que os historiadores falam, mas o povo morreu porque depois que você passa, até a terra que era fértil se transforma em terra inóspita. Quer dizer, a terra só é fértil enquanto você estiver em cima dela. Isso significa o quê? A bênção é tua e não é para o outro. Meu Deus do céu! Meu Deus! Por isso que não podemos copiar ninguém. Porque a mesma terra que é seca para mim e fértil, para outro pode ser lamaçal, derrota e morte. Isto é, as tuas promessas são para você. Não, meu Deus, apóstolo, que história é essa? É exatamente isso, gente. Nós não podemos ser imitadores. Nós temos que ser conduzidos pela glória de Deus, porque quando a glória de Deus nos conduz, aonde nós pisamos, vira nossa possessão. Por isso que o Senhor falou com Josué: aonde pisares a planta do vosso pé, vos darei como possessão. Significa que aonde eu estou, seja onde for, eu estarei debaixo de bênção. Meu Deus, meu Deus. Quero te falar o seguinte: você é a fonte das águas vivas. Aleluia. A terra pode estar seca, Amém. mas você traz vida para a terra Amém. seca. Amém? Sexto milagre. Sexto milagre. O povo passou sem água, terra seca. Pois no mesmo lugar que o povo passou, os que vieram atrás e foram esmagados pela água do mar, como se a água tivesse virado pedra. Já imaginou? Como que o que me protege é a minha arma contra os meus inimigos? Assim é Deus. Assim é Deus. A água que antes servira de proteção para você, serviu de túmulo para os inimigos. Então pode dizer para os teus inimigos: cuidado, vocês não sabem onde vocês estão entrando. Ai daqueles que se levantam contra você. Eu não me preocupo, gente, com pessoas que falam mal de mim, com pessoas que me perseguem, pessoas que querem meu mal. Eu não me preocupo. Sabe por quê? Porque eu estou debaixo desse milagre. O que para mim é bênção, para eles se tornará a morte para eles. E foi isso que nós vimos. Imagina, quando o exército do Egito está no meio da travessia, a água fecha e bum, mata eles. É como se fosse água petrificada. Esmagou todo mundo. Diga para o teu irmão: os meus caminhos foram feitos para mim.
e não para os meus perseguidores. Por isso que ninguém pode te perseguir, porque por onde você caminha se tornam armadilhas contra eles. Meu Deus do céu. Amém? Quem está anotando? Estamos em que número? 6. Gente, nenhum de Israel ficou para trás. Nenhum rebanho ficou para trás. Todos se salvaram. As pessoas, seus rebanhos e todos os seus pertences. Tudo e todos foram guardados, protegidos e salvos. Eu vou contar para vocês uma história. Eu e a Marili fomos fazer uma trilha com o nosso Super Gurgel azul celestial. E o que aconteceu no meio do caminho? Perdemos a placa. Perdemos a placa. Eu pergunto para vocês, quanto custa uma placa? Vocês já fizeram uma placa? Mais de R$100 a placa. E além, R$150. E além da placa, a traseira do Gurgel caiu também, porque perdi a placa, porque a tampinha que fecha o motor caiu. Então, um prejuízo aí perto de R$300, R$400. E agora? Eu invoquei o que a Bíblia diz. Se eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas, nenhum prejuízo pode me visitar. Ele está proibido de me visitar. Sim? Sim ou não? 2 dias depois batem lá em casa. Não. 2 dias não. No mesmo dia o Adriano foi fazer um lanche e um menino chega lá na lanchonete e diz: vocês hoje não estavam andando na estrada tal? Ele disse: estava. Pois é, vocês perderam a placa, não perderam? Perderam. Pois fulano de tal achou a placa de vocês. 2 dias depois a placa estava lá em casa. Prejuízo? 0. Prejuízo 0. Na mesma semana caiu uma chuva muito grande e eu tinha alugado um carro e as ruas ficam inundadas. E eu fui passar de carro. O que aconteceu com a placa na frente do carro? Sumiu no meio das águas. Eu não passei o Mar Vermelho, mas passei nas águas de maio, e as águas de maio são violentas. De manhã, eu descubro que eu estou sem placa. Digo: Senhor, o carro é alugado, mas tem que pagar a placa. Sou fiel nos dízimos, nas ofertas, estou coberto diante da tua proteção. Chega o que estava pintando o container e diz: mas aonde que o senhor acha que perdeu? Eu digo: daquela rua ali eu devo ter perdido. Então espera um pouquinho aí. E foram lá os 3 que estavam pintando coisa, vieram com a placa na mão. Prejuízo? 0. Certo? Estou indo com a Marili, de Super Gurgel, azul celestial, para João Pessoa. Você indo. Eu indo no Gurge, para os íntimos Gurge, e a Marili no outro carro para devolver o carro. E eu faço assim, ó. Quando eu faço assim, o vento entra aqui e tira a minha película de Ray-Ban, de óculos escuros, porque vocês notaram que eu troquei os óculos, e troquei o óculos para ter o óculos escuro, né? E daí é só uma película que a gente põe aqui. E a película, eu soltava a 120 por hora, com o meu Gurge, e daí, aquela película fez assim, ó, eu só fui seguindo ela, ó. Bateu no primeiro carro, bateu no segundo, sumiu. Pá.
Eu digo, Senhor, eu sou dizimista e ofertante. Tua palavra diz que nenhum prejuízo chegará perto de mim. Liguei para a ótica. Eu preciso de uma película nova. Daí a mulher mandou trazer película nova. E ontem eu fui buscar. Perguntei quanto que é. Ela disse, não, é um presente da ótica para o senhor. Prejuízo? Zero. Então eu posso te dar um testemunho agora real, que aconteceu nesse mês comigo. Essa mesma proteção que Deus teve lá no Mar Vermelho, você tem hoje. Em tudo, você nunca será alcançado. Tudo você está protegido. Por quê? Diga comigo. Porque eu estou guardado, protegido e salvo. O que faltará durante a pandemia para você? Nada. Estão entendendo, gente? Nós estamos falando de milagres diários. Nós não precisamos ter uma abertura do Mar Vermelho. Na nossa vida, nós estamos debaixo da nuvem, nós estamos debaixo da coluna de fogo, nós estamos debaixo desse Jeová Nissi, o Deus do milagre. Diga para o teu irmão, o que aparentemente parece prejuízo, se transformará em lucro. Certo? 7º ou 8º? 8º. Os egípcios tentaram passar pelo mesmo caminho. Certo? A terra ficou enlameada e eles ficaram atolados. Se Deus nos livra de um tremendal de lama, Ele também põe os nossos perseguidores em um tremendal de lama, em um lamaçal do qual não poderão escapar para nos perseguir. Ali a perseguição para. Significa o quê? Tudo que estiver te perseguindo, se prepare, vai virar prisioneiro. Tudo que está te perseguindo vai se tornar prisioneiro. Por isso a palavra é o quê? Não temas. 9º milagre. Todos os israelitas tiveram uma tremenda visão de Deus naqueles dias. Desde o menor ao maior, todos tiveram uma verdadeira visão de Deus. Uma revelação do poder e da pessoa do Senhor. Cada um poderia dizer, este é o meu Deus. Então, qual que é o milagre que Deus quer fazer na tua vida? Para que você possa dizer o quê? O Senhor é o meu Deus. É você com os teus olhos ver a Deus. Este é o maior milagre que Deus quer fazer com você. Amém? Eu tenho um segredo, gente. Eu uso há mais de 20 anos. Será que eu vou contar para vocês? Hein, Marilene? Será que eu vou contar para eles? Hein? Será? Conta, não, entrega tudo. Não, eu não vou, Marilene. Conta tudo. É muito caro essa revelação. São 20 anos de uso. A tudo que me acontece, eu faço uma declaração em voz alta. Qual? 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 Eu digo assim, só Deus poderia fazer isso. O que significa isso? Nenhuma honra de homem, nenhuma honra de nada, só é de Deus.
fazem mais de 20 anos que tudo que me acontece, eu digo, só Deus poderia fazer isso. A cada vitória, eu digo o quê? Só Deus. É a primeira vez que eu estou revelando isso, hein? Nem a Marili sabia disso. São declarações que eu faço há mais de 20 anos. Só Deus poderia fazer isso. Esse é o segredo, gente. É você ver Deus nas coisas que Ele faz e dizer, este é o meu Deus. Essa declaração, gente, ela vem por causa dos milagres. Porque quando que você sabe que realmente Deus existe? Quando o sobrenatural dele se manifesta na tua vida. Só Deus poderia fazer isso. Amém? E o 10º milagre. Deus separou definitivamente Israel do Egito. Separou para sempre os israelitas daquela escravidão. O Senhor não quer somente nos dar uma saída para os nossos problemas. Ele deseja separar para sempre estes problemas das nossas vidas. Ele, assim como nos liberta, também nos impede de voltar atrás. Diga comigo, hoje eu quero fazer uma declaração profética irrevogável. Nunca mais os problemas que me seguiram serão por mim vividos novamente. Em nome de Jesus. Lacrado e selado no sangue de Jesus. Amém? E eu quero te falar uma coisa para encerrar. E Ele, Jeová Nissi, fará infinitamente muito mais na tua vida do que fez até hoje. Infinitamente mais vai fazer na tua vida do que fez até hoje. Assim seja? Amém. Por quê? Porque Ele é Jeová Nissi. A mesma raiz que é problema, a mesma raiz que é prova, é a mesma raiz que diz, o milagre já foi liberado. Amém? Então, eu queria perguntar para você, quem está precisando de um milagre hoje? Você que está nos seguindo pela internet, também estou perguntando para você, quem está precisando de um milagre hoje? Então eu quero chamar vocês aqui para frente. Quem quer a liberação de um milagre hoje?